ciência, quando se busca uma prova, a palavra prova, no sentido que nós apresentamos aqui, como a prova científica, o conceito de prova é extremamente relativo. Uma prova científica numa geração pode ser completamente refutada na próxima. E o meio científico não só pode fazer isso, como deve, sem o menor escrúpulo, porque o objetivo é galgarem-se níveis mais aproximados de precisão na leitura da realidade. A ciência busca fatos, a ciência não busca verdades. No campo da espiritualidade, nós devemos buscar verdades íntimas, pessoais, não a verdade absoluta que é de Deus, e nós não vamos compreender Deus enquanto nós não tivermos uma condição semidivina ou crística, búdica, como nós queramos chamar. Não é uma pretensão que devemos ter. Então, essa experiência, essa verdade pessoal, é uma experiência de estado permanente alterado de consciência, que é diferente de estado alterado de consciência, um estado de transe mediúnico, meditativo, de prece. Em vez disso, podemos compreender um estado, um traço alterado de consciência, algo que a gente incorporou à psique. Isso sim é importante. Uma percepção nova, muito mais do que a mera prova. Quando a pessoa está convicta da imortalidade da alma, quando nós percebemos que o mundo espiritual é um alicerce fundamental da realidade, ou o piso último, o primeiro da realidade, e paradoxal e concomitantemente um nível transcendente dessa realidade, aí então podem acontecer de vir algumas evidências em contrário. Aí nós paramos, aguardemos, eu vou checar melhor isso. E nós vemos que a contradição aparente. Isso é uma fala de Kardec, que são desligados de todas as linhas religiosas, mas Kardec, com os espíritos superiores no século XIX, ele foi um grande revelador para o século XIX, disse isso, as contradições são aparentes. É o mesmo que acontece quando a gente recebe a notícia sobre uma pessoa que a gente conhece e que contradiz o conjunto de informações e experiências que a gente tem sobre aquela pessoa. Não, peraí, alguma coisa está errada. Deixa eu me informar melhor. Aí a gente pode checar e descobrir que não é bem aquilo. Recentemente eu falava numa palestra exclusiva para os integrantes das nossas reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual. Eu comentei que há pessoas que criam, mesmo na intimidade, discussões e situações de ofensa muito graves apenas por falhas de memória. É muito comum isso. Eu não estou dizendo uma notícia. Quando eu falei de convicção e de nós checarmos um dado quando ouvimos falar uma coisa de alguém ou sobre o mundo espiritual, algum autor disse que é tudo criação do cérebro, tanta tolice é dita dessa forma. Nós temos que estudar todos os autores. Autores de religião comparada, autores de... Quando alguém vai estabelecer, depois eu volto à questão da memória, quando alguém vai estabelecer uma convicção, e sobre um assunto tão delicado e complexo como espiritualidade, Deus, vamos ler os teólogos, vamos ler os parapsicólogos, vamos ler os estudiosos de mediunidade, vamos ler os estudiosos de psicologia profunda, vamos ler os estudiosos de... Lá na Rússia se chamava de psicotrônica, né? Mas quando falamos de parapsicólogos mais abertos, parapsicologia e psicotrônica eram as duas versões científicas da Rússia e Estados Unidos quando eram pares, né, antagônicos de poder e de cultura também, e de influência global política. Então prestemos atenção, se já estudamos esses autores, vamos ver que há contradição aqui ou ali, alguém apresenta uma informação diferente, mas nós vamos criando uma massa de informações que nos estabelece de fato um alicerce inamovível. E fica difícil alguém dar uma martelada no alicerce firme, bem fundamentado, não abala de modo algum. E nós nos deixamos abalar por pouca coisa. Normalmente, na Terra acontece isso. Não estou dizendo que todas as pessoas façam isso, mas como falei, dando o exemplo de uma relação de uma pessoa com outra, é muito comum na intimidade uma pessoa discutir com outra porque uma lembra de alguma coisa e outra não. No espaço de poucas quadras de discussão, alguém está acusando a outra pessoa de mentirosa e ninguém está mentindo. É comum os dois lados estarem sendo sinceros, mas apenas é uma falha de memória, e memória é muito falha. E é curioso como a memória humana é muito falha, as pessoas não se dão conta disso e estabelecem, às vezes, critérios de definição de caráter de terceiros por conta de falhas de memória. Nós temos uma percepção pobre a respeito de nós mesmos, temos pouca autocrítica, vamos melhorar nossa autocrítica.
Como é que nós nos enxergamos? Se a gente vai basear o mundo pela nossa memória humana, nós temos que, então, por isso disse, estabelecer uma leitura da realidade como ela é. Vamos estudar aqueles peritos das áreas em que nós queremos ter maior proficiência, domínio, tenhamos maior lucidez e responsabilidade nessas áreas. Nós precisamos consultar quem já estudou o assunto, em áreas diferentes. Mas ficar buscando quem confirme nossa opinião, quem quiser ouvir ou ler autores ateus e materialistas vai ter a confirmação de suas loucuras. Nós queremos nossas ilusões confirmadas ou nós queremos ouvir os dois lados? E o curioso é que a condenação da imortalidade da alma e da transcendentalidade do ser humano é muito pobre, porque não se pode negar alguma coisa, não se pode provar contra alguma coisa, não se pode fazer a negativa de uma prova ou a prova por uma negativa. É da própria natureza da prova que nós estejamos afirmando alguma coisa, porque se nós estamos afirmando, alguém um dia pode afirmar. Eu não posso provar que algo não existe, eu só posso provar que existe. Provar a inexistência de alguma coisa já foge à natureza, a própria essencialidade, o conceito de prova. Não existe, então a pessoa pode ter dúvida, pode ser cética. Teve um debate interessantíssimo com Richard Dawkins, que é a figura emblemática do ateísmo e materialismo da atualidade, e uma figura teológica brilhante e realmente muito culta da Inglaterra, nesse debate com ele, conseguiu arrancar dele que ele não poderia ser ateu, a não ser que ele renunciasse à lógica. Ele disse, realmente eu sou agnóstico. Ahá! Nós não podemos negar a existência de Deus e da espiritualidade. Nós podemos manter a dúvida, podemos manter a não religiosidade. Podemos ser pessoas espirituais sem religião. Podemos ter uma visão de mundo que não incorpore uma visão convencional de religiosidade. Isso sim. É bem curioso, porque o fanatismo religioso se distingue de modo dramático do estado devocional. E é muito comum que alguém que se interesse pelo assunto espiritual seja acusado de fanático. Mas a pessoa fanática é alguém, como há fanáticos cientistas, fanáticos políticos, fanáticos desportistas. Não tem a pessoa meio louca, apaixonada por um time de futebol, ou meio louca, apaixonada por um partido político, ou uma função política, ou um determinado grande nome da política. Não há pessoas apaixonadas por um filho ou uma filha em particular. Nós temos diversas formas de alienação. O fanatismo é um processo de alienação como há outros. Mas há pessoas que não são consideradas alienadas e elas estão num processo semelhante ao fanático. A pessoa que é, por exemplo, fanática, ou ali, vamos tirar a palavra fanatismo, que é mais associada à religião. A pessoa que está no processo de alienação no trabalho excessivo. E ela destrói as relações familiares, vamos separar. Destrói a sua vida pessoal, ela não tem momento de lazer, não tem momento de reflexão espiritual, destrói o casamento, destrói a relação com seus filhos. Não consegue cuidar da própria saúde. E essa pessoa é vista como, muito trabalhadora, muito trabalhador. Nós aplaudimos a pessoa que estude demais, que trabalhe demais. A nossa cultura não aplaude tanto quem cuide demais do corpo, embora haja um conflito nessa área, mas até por aí é mais fácil aceitar uma pessoa que passe horas por dia numa academia de ginástica do que uma pessoa que dedique meia hora por dia a uma atividade espiritual. Aí é tida como fanática. Ou seja, é um distúrbio da nossa cultura. O fanatismo se caracteriza por uma desconexão da realidade, como qualquer forma de extremismo. Extremismo político, extremismo religioso, extremismo científico, a pessoa fica cientificista. Citei Dawkins há pouco, que foi derrubado em seus argumentos por um arcebispo da igreja anglicana. Isso é fácil encontrar na internet, vocês vão ver lá. E nós percebemos a mesma coisa no campo religioso. A pessoa não raciocina direito. A pessoa bloqueia a percepção de uma série de dimensões da realidade. Mas se uma pessoa, no processo de busca de espiritualidade, a devoção, que parece com fanatismo, se uma pessoa se devota a um caminho de transcendentalidade, de espiritualidade, que seja legítimo, em vez de ela se bloquear, ela expande a consciência. Ela não só fica mais racional, ela pode parecer e se torna muito mais inteligente, ela se torna mais pragmática e efetiva, ela se torna mais serena, pacífica, feliz e saudável. Como isso pode ser algo ruim?